Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos hoje voltando com a nossa temporada, nossa terceira temporada do Papo Adotivo, produzido pelo GA de Recife, né? E assim, vamos iniciar nossa temporada no ano novo, né? Ainda em pandemia, porém cheios de novidades, cheios de garra, para que possamos estar sempre falando das questões da cultura da adoção positiva. Então nós vamos iniciar hoje falando sobre o tema adoção de crianças maiores, né? Então o GA de Recife ele vem trazendo sempre esses temas para que a gente possa normalizar o que é a realidade, né? E a gente vem trazendo hoje a doutora Susana Schettini, né? Nossa psicoterapeuta, né? Ela é mestre em psicologia clínica, ela é voluntária do GEAD, mãe por adoção e também coordenadora do NAPA. Né? Então, Susana está entrando aí, a gente vai convidá-la para que a gente não perca tempo nenhum, né? E venha a falar desse tema e estrear, né? Nosso Papo Adotivo, nossa 26ª live do Papo Adotivo produzido pelo GEAD. Deixa eu ver se ela está aqui entre nós já, para convidá-la. Susana. Qualquer coisa aí, gente, que vocês queiram, não tiver ouvindo legal, só dá um toque. Olá, boa noite, Susana. Boa noite, Eden. Tudo Então, bem com você? então Que prazer estar aqui com você. isso, seja bem-vinda à nossa casa, né? Então, Muito obrigada, querido. acabei de falar que você é nossa coordenadora do NAPA, né? É diretora do voluntário do GA de Recife. Então, nós estamos na mesma casa há algum tempo. E estamos estreando, Suzana, a nossa terceira temporada do Papo Adotivo, agora em 2021. E aí a gente convidou você para a gente falar sobre a adoção de crianças maiores. A gente sabe que Que você tem uma beleza. vasta experiência disso aí. E aí eu queria que você apresentasse um pouquinho para quem ainda não me conhece. Olá, pessoal. Né? Ele já falou tudo, não tem muito mais a acrescentar. Né? Eu atendo, na verdade, o que traz muito know-how nas questões da adoção de crianças maiores tem sido o nosso NAPA, que ele citou, né, que é o nosso núcleo de apoio no pós-adoção. Esse núcleo foi criado 2 anos atrás, justamente na necessidade, né, de ter um espaço de acolhimento, né, de suporte aos pais no momento em que eles se tornam pais, não é? Paralelo a isso, eu sou psicoterapeuta, eu acompanho no consultório, né, crianças, adolescentes e adultos, muitas famílias por adoção, né? Isso não quer dizer que as famílias por adoção têm que estar em terapia, né? Mas nós damos bastante apoio, né, para essas famílias. E tem sido um aprendizado constante, não é, pessoal? Não paramos de aprender, né? Por quê? Porque cada família é uma história, cada criança adotada é um universo, não é? Cada história de vida, não é, dessas crianças é revestido de peculiaridades, de especificidades, de dor, de sofrimento, né? E não existe uma regra, não é? A gente precisa olhar caso a caso, né? No miudinho, para a gente muitas vezes tentar ajudar. Então tem sido fantástico, né? É um assunto que realmente eu gosto muito, pesquiso esse assunto, né? E me sinto muito feliz quando eu percebo que eu posso ajudar as famílias, né, e facilitar esse percurso, né, e principalmente auxiliar para que as crianças, né, que já vêm com uma história sofrida, né, de abandono, sofrimento, rejeição, possam ter melhores pais, né, e pais mais preparados, né, para acolhê-las, né, nas suas dores. Então, Suzana disse que a gente falou tudo sobre ela, mas não falou não. Suzana é nossa doula, né? Doula da nossa gestação adotiva também. Então, a gente é quase que familiar já aqui, né? Ô, Suzana, fala um pouquinho aí, como foi que tu entrasse no mundo da adoção? Foi através da psicologia ou foi através da filiação? Na verdade, esses dois caminhos se mesclam, Eden, né? Eu comecei a estudar adoção
quando eu adotei Mateus, que é o nosso filho mais novo, né, há 22 anos atrás, que eu comecei a estudar de verdade, né, cientificamente, né, e comecei a me interessar pelo tema, né, na época eu comecei a fazer um trabalho voluntário em Porto Alegre, no Instituto Amigos de Lucas, que eu sou gaúcha, não é, da cidade de Novo Hamburgo, e esse GA Instituto, né, estava em formação em Porto Alegre, comecei a trabalhar lá, né, então realmente eu aprendi fazendo, não é? A faculdade, ela não nos ensina o que nós aprendemos na prática, a gente tem na faculdade elementos teóricos, né, é pouca coisa, né, é na verdade a vivência, né, aí a convivência com as famílias que vão nos ensinando. Então, em Porto Alegre, eu comecei um trabalho voluntário, atendendo, acolhendo as famílias, né, e partiu daí, e começou por aí, né. Alguns anos depois, eu conheci Luiz, meu marido, não é? E num congresso de adoção no Rio, não podia ser diferente, eu vinha de Porto Alegre para apresentar um trabalho, e ele de Recife foi ao Rio para fazer uma palestra, nos encontramos lá, e desde então caminhamos juntos, né, e hoje nós entendemos isso como missão de vida, né, nós escolhemos o caminho da adoção como missão de vida, né, com um olhar sempre focado na criança, né, porque nós precisamos trabalhar pela criança, viabilizar a família para a criança, né, então esse é o nosso desejo. Isso aí. E aí Suzana chegou aqui em Recife e conquistou a família pernambucana, e hoje ela é pernambucana já também, viu, gente? Pernambucha. Pernambucha. Ô, Suzana, a gente entrando no tema, né, falar de criança, adoção de crianças maiores, a gente não pode fazer, a gente tem que fazer um paralelo há alguns tempos atrás. Por exemplo, as crianças de adoção de maior idade hoje não é as crianças que eram 15, 20, até 5, 10 anos atrás, né? Eu lembro sempre da nossa amiga aqui do GA de Recife, que ela adotou um menino com 1 ano de idade, né? Você vai lembrar dessa pessoa aí, e as pessoas diziam que essa criança já era grande, já era velha, né? Exatamente. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em adoção, há 22 anos atrás, os perfis nos grupos de apoio à adoção, pelo menos o nosso grupo lá em Porto Alegre, a grande maioria, a gente perguntava, qual é seu perfil? De 0 a 6 meses. Então, muito poucos se abriam a um perfil de 2 anos, por exemplo, né? E eu penso que esse boom na adoção de crianças maiores, né, ele tem muito a ver com o trabalho dos grupos de apoio à adoção, né? Que através do seu trabalho, dos encontros nacionais, né, de muitas pessoas, né, na época, há muitos anos atrás, nós tínhamos aí Fernando Freire, um psicólogo, né, que ele viajava o Brasil inteiro falando sobre a adoção de crianças maiores, né, estimulando os grupos de apoio à adoção, né. Então, esse boom hoje, né, tem muito a ver com o trabalho dos grupos, né, com tudo aquilo que nós estamos aprendendo, né. Hoje nós sabemos que é possível adotar crianças maiores, né, nós estamos estudando, continuadamente estudando, né, criando estratégias, aprendendo formas, né, de lidar com essas crianças. Então, realmente mudou muito, mudou também o mundo, né, as crianças hoje são diferentes, né, elas vêm com histórias, né, me parece que as histórias são cada vez mais sofridas, não é? Mais violentas, né, e realmente nós precisamos estudar muito, nos unirmos, né, para que nós possamos encontrar caminhos, né, de lidar com essas situações. A boa notícia que a gente sabe é que é possível. Não é fácil, né? A adoção de uma criança maior não é fácil. Quanto mais história ela tem, quanto mais ela sofreu, mais difícil é, né? Mas nós sabemos que é possível, né? Se eu realmente tenho o desejo de ser pai, de ser mãe, e se eu estou pronta para receber a criança possível, né? A criança real, que eu consiga sair do meu plano da fantasia, da idealização e ingressar realmente nesse mundo real das crianças que existem, e eu realmente me empenho, eu invisto o meu desejo, eu invisto afetivamente naquela criança, é possível, né? Então estamos aí, né, para ajudar, né? Os grupos de apoio à adoção estão aí para ajudar, para apoiar,
né, para contribuir para que seja possível. Eu acho que aconteceu alguns fatos bem interessantes, é que essas crianças maiores sempre existiram, né? A gente não falavam dessas crianças porque esse perfil restrito, né, da sociedade dos pretendentes brasileiros deixavam que elas ficassem escondidas, né? E aí as varas com os grupos de apoio veio trazer algumas ferramentas como a busca ativa, né? E mostrar que essas crianças maiores e adolescentes estavam lá para ser adotadas e não estavam lá para esperar fazer 18 anos e seguir seu caminho. Então, a sociedade começou a saber, a reconhecer essas crianças lá, né? Mas uma grande preocupação que a gente tem é assim, as pessoas começaram a ver essas crianças na busca ativa, através de um grupo de apoio, se sensibilizaram, né? Mas aí existe uma importância muito grande, que é a preparação desses pretendentes, né, para que realmente possa ter uma adoção com sucesso. Né? Eu acho aí importante que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Realmente, né? O que a gente observa na prática, não é? Aquelas famílias, né, que realmente se investe num preparo para adoção, elas terão uma travessia muito mais tranquila, né, no estágio de convivência, no processo de adaptação das crianças da sua família, né? Então, a preparação para a adoção, ela é a chave. Né? Então é a mesma coisa que você entrar no mar, né, para dirigir um barco e você não sabe dirigi-lo, né? Então no preparo para adoção você vai ter contato, né, com todas aquelas particularidades, né, com todas aquelas especificidades que podem acontecer, né? Nós aprendemos sobre as fases da adoção de crianças maiores, sobre os aspectos que podem acontecer, sobre as regressões que podem acontecer, os testes, a agressividade, enfim, né, os lutos, né, há muitas vezes a dificuldade de romper com o pacto de lealdade à família biológica. Então nós entramos preparados nesta aventura. Eu gosto de dizer, né, que ter filhos é uma grande aventura, né, principalmente filhos por adoção, né, e filhos por adoção que vêm maiores, né, ou adolescentes, né. Quando eu vou para uma aventura, o que eu faço? Eu procuro, não é, conhecer o terreno, eu procuro ver o que talvez pudesse acontecer durante essa minha aventura. Eu me preparo, né. Então, no processo de filiação, isso eu acho que não deveria ser somente em relação à adoção. Eu penso que todos os pais, todas as pessoas que desejassem ser pais deveriam se preparar, né? Um filho não deveria vir ao acaso, por descuido, não é como muitas vezes acontece na biologia, né? O caminho da maternidade, da paternidade tem que ser um caminho realmente preparado, né? Mesmo assim, com todo o preparo, que nós sabemos que é importante hoje, graças a Deus, na nossa vara aqui em Recife, isso é muito claro, não é? Eles nos apoiam demais, né? Primeira coisa que a vara faz é indicar os pretendentes ao grupo de apoio à adoção, né? Eles precisam frequentar reuniões do grupo, né? Isso não é por acaso, é porque eles tomam contato com essa realidade, né? Que eles aprendam aquelas coisas básicas da adoção, né? Eles já, quando frequentam as reuniões do grupo de apoio à adoção, chegam na vara, depois para o processo de habilitação, já com uma ideia mais madura do perfil, né? E do que eles podem esperar. Mesmo assim, não é, pessoal? Numa aventura também acontecem imprevistos, né, e situações para as quais eu não estou preparada, né? Então, quando nós recebemos as crianças, né, nós precisamos continuar, né, nos grupos de apoio à adoção para que nós possamos ter o apoio, né, o suporte para essas situações que acontecem, para as quais eu não contava ou eu não estava preparado, né? Eu costumo dizer assim que é na chegada da criança que nós nos inauguramos enquanto pais. É tão interessante. Eu assisti algumas situações no meu consultório, até assim, a pessoas que estavam habilitadas para perfis restritos, por exemplo, crianças pequenas de 2, 3 anos, né? Veio a criança que eu quis, que eu idealizei, o meu perfil, né? Era uma criança de 3 anos, essa criança chegou. Quando a criança chegou,
eu me dei conta, né? Uma pessoa, mas eu me dei conta, meu Deus do céu, eu não aguento ouvir a criança chorando. O que eu faço com essa crise de birra? Então, é quando o filho chega que nós vamos nos perceber pais. Entende? Que as situações vão acontecendo, que nós passamos a exercitar essa questão na prática. E muitas vezes situações acontecem, né? E as pessoas precisam, né, de suporte, né, de acolhimento para que a coisa realmente consiga se consolidar. Pois é. Suzana, vamos falar um pouquinho sobre o que são essas crianças maiores, que para algumas pessoas se localizar, assim, o que são, qual é o perfil dessas crianças maiores, onde é que elas estão e por que elas chegaram a ficar maior sem ser adotada. Muita gente acha que ela passou 13 anos na casa de acolhimento, nem sempre é assim, né? Então, que perfil é esse dessas crianças? Nós temos, assim, situações diversas, não é, Eden? Atualmente, né, em função da legislação que nós temos, né, teoricamente, né, as crianças não poderiam ficar muito tempo dentro da instituição. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, as crianças são retiradas das famílias já grandinhas, né, são irmãos, grupos de irmãos, 3, 4 irmãos, que inclui crianças de 2, 3, aí 5, 6, às vezes adolescentes junto, né, que são retirados e são colocados na instituição como uma medida protetiva, não é? Eles são tirados de um ambiente que não é adequado para o seu desenvolvimento, um ambiente onde eles são negligenciados, não têm o mínimo necessário, né, para a sua sobrevivência muitas vezes, outras vezes são maltratados, até abusados, usados para mendicância, enfim, situações inúmeras, né? A verdade é que nunca são histórias legais, né? Então, todas as crianças que nós adotamos, a gente precisa ter consciente, não é, pessoal? Ter em mente. Todas as crianças que estão para adoção, elas não têm histórias lindas, maravilhosas, tranquilas. Todas elas viveram situações traumáticas, se constituíram num ambiente tóxico, inadequado, não receberam os estímulos adequados para o seu desenvolvimento, desconhecem o que é uma família, muitas não sabem o que é afeto, o que é amor, o que é cuidado, o que é proteção. Elas não aprenderam a confiar nos adultos, porque aqueles adultos que deveriam cuidá-las e protegê-las são os adultos que machucam, que negligenciam, não é? Que abusam muitas vezes. Então, nós temos em algumas partes do Brasil, em função de dificuldades, não é, técnicas, né, muitas vezes equipes que não estão completas, às vezes as crianças ficam um pouco mais dentro da instituição, né, esperando o andamento dos seus processos. Né? Nós sabemos que a adoção é a última alternativa, né? Então, quando as crianças vão para a instituição, no primeiro momento, a vara, as equipes vão analisar, não é? Vão tentar trabalhar aquela família, depois, se não é possível, eles vão tentar encontrar na família extensa quem possa ficar com as crianças, né? E, finalmente, se não há essa possibilidade, elas vão para a adoção, né? Isso não, pela lei, não deveria demorar mais do que um X de tempo, né? Nós sabemos que muitas vezes não é possível, né? Às vezes demora mais. Mas eu não penso, né? Eu não posso afirmar isso categoricamente, né? Que neste momento, crianças entre pequenas e saiam adultas, né? Há um tempo atrás isso era possível. Hoje eu não penso que isso funcione mais dessa forma, né? Em Pernambuco eu tenho certeza que não funciona, né? Nós aqui, graças a Deus, né? As nossas equipes, né, elas cumprem os prazos, né, e as crianças aqui não envelhecem nas instituições. Então, quais são as crianças disponíveis para adoção? Se vocês entrarem, né, no SNA, né, vocês verão ali que são crianças maiores, né, normalmente maiores de 7 anos, né, com irmãos, né, crianças com necessidades especiais, adolescentes, né. Quando há uma criança bebê, ela vai imediatamente, né, para o primeiro da fila. Nós temos muitos pretendentes, né, para crianças pequenas, né, elas ficam pouco tempo dentro da instituição, né? Então, o que nós temos disponível são crianças maiores, né? E essas são o nosso público-alvo. É por elas que nós trabalhamos, não é, Eden?
que nós tentamos encontrar caminhos e mostrar para a sociedade que é possível adotá-las. Desde que, evidentemente, como você muito bem disse, eu esteja preparado para isso, né? Eu saiba a trajetória que eu preciso cumprir. Pois é, justamente. Então, por isso a importância de fazer as lives, de participar das reuniões, né? Eu sempre questiono muito, assim, as pessoas procuram, vai ter reunião, vai ter certificado, ou seja, o certificado a gente sabe que é importante, mas não deveria ser o mais importante, né? O mais importante realmente é o aprendizado, é pegar as experiências que esses grupos nos trazem para que essa adoção possa ter um sucesso, não é, planejado. Então, eu sempre questiono muito essa questão do certificado. Inclusive, assim, nas lives, as pessoas perguntam, vai ter certificado? Aí eu digo, não, vai ter aprendizado. Exatamente. Né, na verdade, essa história do certificado, né, a gente sabe que é um mal necessário, não é, Eden? Se não é obrigatório, as pessoas não vão. Né? Então, é muito triste a gente ter que tornar obrigatório algo que é tão importante, algo que é fundamental. Né? Mas se a vara não diz, você precisa participar de 4 reuniões, as pessoas não vão. Né? Elas não compreendem a importância disso. Né? Elas só passam a compreender no momento que elas estão no dia a dia da convivência com os filhos e começam a se dar conta. Né? Então eu percebo que muitas vezes me parece que os pretendentes eles parecem que fantasiam bastante, sabe? Eles têm uma dificuldade de entrar na realidade de um processo educativo de um filho, sabe? Na realidade de uma adoção. Né? Então, nunca temos o ideal, né? A gente tem o possível, né? O mundo do possível. Então, se eles frequentam 4 reuniões, né? E vão pelo certificado, pelo menos eles assistiram essas 4 reuniões. Atualmente, eles precisam ainda, aqui em Recife, não é? Frequentar mais 4 reuniões ao ano. Né, até que o filho chegue, né? São tudo formas, né? Isso não é para penalizar pretendentes, não é para tornar o processo burocrático, não é para causar entraves, é justamente para garantir que aquelas crianças que vêm, que já têm essa história de vida tão triste, né? Com tantas dificuldades, ela possa ter pais melhor preparados. Né? Todos aqueles que frequentam depois dizem, né? Poxa, que bom. Né? Hoje eu compreendo, né, como foi importante eu ter participado. Eu lembro aquela vez que você me falou isso, outro dia alguém me disse isso, eu lembro, nunca me esqueço que você falou aquilo e aquele outro. Né? Então, tem feito a diferença, não é, Eden? Felizmente não é como a gente queria, né, mas a gente precisa fazer o melhor que pode, né, nas condições que tem. E vocês estão de parabéns com esse mundo de lives que vocês fazem, né? Com esse mundo de oportunidades que vocês dão. Cada live é uma oportunidade, não é? Que está sendo dado, né? Aí gratuitamente, voluntariamente, né? Para as pessoas, né? Basta acessar. Pois é. Suzana, voltando assim às crianças, né? As crianças que chegam à maioridade, geralmente, como a gente falou anteriormente, ela vem de um descuido, de um abandono, de sofrimento. E aí nós pretendentes ou os pretendentes, né, eles romantizam muito a adoção, né? Então acham que essas crianças vão chegar assim educadas, estudiosas, né? E aí entra em um choque. Mas aí eu não queria falar dos pretendentes. Eu queria perguntar a você quais as maiores dificuldades que essas crianças encontram quando chegam nas suas famílias adotivas. Eu posso resumir numa frase, né? É atender a expectativa dos pais. Né? Então, eles percebem, não é? Eles têm consciência das suas dificuldades. Então, da mesma forma como os adultos estranham a chegada daqueles filhos tão diferentes, né? Tão longe do ideal que eu sonhei, a criança ela é lançada num universo totalmente diferente do que ela está acostumada. Ela fica tipo um peixe fora d'água no começo. Né? Então, a gente precisa usar empatia. Eu sempre recomendo isso. Se coloque no lugar da criança. Imagine o que ela viveu no tempo anterior à chegada à sua casa. Qual era a realidade dela? Ao que ela está acostumada? Né? Ela está caindo agora num mundo diferente. Né? Totalmente diferente.
Eu às vezes faço essa brincadeira assim, imagine você chegando num planeta diferente, que funciona em outra organização. Você não sabe nada de nada. Você tem que aprender absolutamente tudo. Para a criança é assim. Né? Então ela vem e ela fica muito, no começo, muito desalojada. Né? Muito angustiada, muito ansiosa, com medo. Né? Elas têm medo. Né? Primeiro, é um mundo desconhecido, apesar de elas terem tido alguns encontros de aproximação na instituição. Isso aconteceu dentro da instituição ou um pouco mais fora da instituição, mas espaços curtos, né? Mas quando ela definitivamente entra dentro da casa dos novos pais, ela se dá conta daquele mundo. E ela precisa aprender, não é tudo, absolutamente tudo. Então, muitas vezes eu percebo assim, né? Apesar de todo o preparo, de todas as recomendações, né? Quando eles chegam em casa, parece que os pais ficam muito impacientes, não é? Ficam chocados, não é? Com as dificuldades das crianças, né? E as dificuldades começam a acontecer. Às vezes, os pais são rígidos demais, né? Específicos demais, cobram muito, né? Num primeiro momento. Né? E a criança entra em desespero, né? Ela fica muito aflita. Então, eles sentem medo. Eu atendi uma menina lá no consultório, né? E ela passou por um processo de devolução. E eu comecei a atendê-la já quando ela estava dentro da instituição e ela tinha sofrido o primeiro processo de devolução. Depois ela foi adotada, eu continuei com o atendimento, né? Para que houvesse uma continuidade, né? Eu sabia que haveriam dificuldades, né? Ela chegava para mim no consultório e eu dizia: e aí, fulana, como é que estão as coisas? Tia, é tão difícil ser filha. Eu disse: por que é difícil? Eu não consigo, ela dizia, eu não consigo, eu me esqueço sempre. A minha mãe me diz e eu me esqueço. Aí quando eu me esqueço, a minha mãe fica braba, ela briga comigo, me bota de castigo. Isso é real, gente. Né? Então, é real. Então, no começo, né, eu não falei ainda, não é, Éder? Já posso falar, né? A palavra tranquilidade. Que é a minha palavra mágica para os pais. Num primeiro momento, a gente precisa acolher as crianças, tal qual elas são. Vamos conhecê-las, né? Vamos acolher, vamos conhecê-las, tentar ouvi-las, tentar percebê-las, não mudar muitas coisas na rotina delas, né? Ver o que elas comiam na instituição antes, tente deixar tudo mais ou menos como estava antes. Tá certo? Não se importe tanto se a comida cai no chão, se ela borra a roupa dela, não é? Se ela se suja, se ela faz xixi na cama, ou guarda as coisas num lugar diferente, o sapato fica jogado na sala. Depois, calmamente, tranquilamente, nós vamos ensinando, não é de uma vez só, gente. Tá certo? Se nós entramos com muita sede ao pote, com muita rigidez, né? Eu já disse que era para fazer assim, assim, assado. Não adianta, a gente não consegue de imediato desprogramar um comportamento que a criança instalou por muitos anos. Consegue sim, mas não é de uma vez, né? Tem que ser com calma, realmente, com calma, com tranquilidade, com diálogo. Não é com grito, não é com briga, né? Essas crianças, elas têm o cérebro constituído de uma forma completamente atípica, né? Porque elas estavam num ambiente adverso, é como se elas estivessem sempre em prontidão, aguardando um ataque, né? Aguardando serem machucadas, aguardando serem negligenciadas, né? Aguardando um abandono. Né? Então elas estão sempre como que em sobressalto, essa é a palavra certa, achei. É como se elas estivessem sempre sobressaltadas. Se eu me exalto, se eu grito, o que acontece? Eu vou ressuscitar todas essas sensações que elas têm da vida passada. Então nós temos que ensinar outras coisas para elas. Em primeiro lugar, elas precisam aprender a confiar na gente. A compreender que nós não vamos maltratar, que nós não vamos abusar, que elas podem confiar, que nós vamos proteger, que nós vamos amar. Elas precisam aprender a confiar no adulto novamente.
Isso não é tão fácil, não é, pessoal? Mas a boa notícia é que não é impossível. Depende muito de nós, pais, de nós adultos, né? E do preparo que nós temos para entrar nessa jornada. Tá certo? Sempre lembrando que a adoção é um direito da criança, né? Que ela não tem culpa. Eu não canso de dizer, ela não tem culpa de se comportar do jeito que ela está se comportando. O jeito que ela se comporta hoje é o jeito que ela aprendeu na outra história. Né? Ela vai se programar? Vai. Mas não é assim na primeira conversa. Né? É muita conversa, é muita calma, é muita estratégia. Né? Mas nós estamos aí para ajudar, não é, Éden? Justamente. Nós pais, né, a gente acha que queremos e entendemos, parece que nossos filhos vão chegar pronto, quando na verdade está no início, né, para isso aí. Né? Então a gente tem que ter muita realmente paciência, porque a gente às vezes quer botar a criança na melhor escola, quer que a alimentação seja mais saudável possível, né? Que a educação que sente na mesa muito adequadamente. Então a gente já quer que eles cheguem assim, né? E a verdade é que não é essa, né? E aí a gente tem que ter a paciência de entrar. Eu acho que a gente tem que entrar mais no mundo deles nesse momento do que eles no da gente. Perfeito, né? A gente costuma falar, o processo de adaptação da criança à família, eu acho que é o contrário. Num primeiro momento, é a adaptação dos pais àquela criança, né? Nós temos que acolhê-los, né? E depois, passo a passo, nós vamos introduzindo as mudanças, né? Sem muito afã, sem muita agonia, né? Como se diz aqui, né? Sem muita ansiedade. Né, respeitando os limites daquela criança. Eu escuto umas histórias, não, ele veio e ele tirava 13,4, agora, depois de 3 meses, tira 10. Eu fico me perguntando, meu Deus, como é que foi isso? Coitada da criança. A que preço? Então, o boletim não é importante num primeiro momento, a nota não é importante. Num primeiro momento, a criança precisa aprender a ser filho. Ela precisa aprender a conviver em família. Ela precisa aprender o funcionamento da família, a receber amor, a receber afeto. Isso é muita coisa para quem nunca teve nada. Né? Então, realmente é muita calma, muita tranquilidade. A gente sempre também fala, né, Suzana, nesses primeiros passos, né, nos primeiros dias, meses, o mais importante é a vinculação, né? É você estar presente, né? Você compartilhar e ele se sentir seguro em casa e não ter a melhor nota na escola. Exatamente isso, né? Então, os vínculos, depois que eu tenho os vínculos, tudo se torna mais fácil. Né? Isso no processo psicoterapêutico, quando a gente atende crianças, não é? As mães às vezes perguntam, quanto tempo demora? Eu disse, eu não sei. Primeiro, eu vou precisar trabalhar os vínculos com a criança. A criança tem que confiar em mim. Eu sou uma pessoa estranha, ela nunca me viu na vida. Tia Suzana, lá, minha avó, lá, bisavó, né? Eu não sei quem é tia Suzana, né? Então, eu preciso me vincular, né? E na família também, quando eu chego para a família, nós temos que nos vincular, fortalecer esses vínculos, né? Para que nós possamos depois realizar as mudanças, sabe? Num passo a passo. Essa é a questão. E daí a importância, né, Suzana, da licença, né, que eu gosto de chamar da licença parentalidade, né, parental, não só a maternidade nem a paternidade, porque gera aquela questão, a maternidade, então a mãe fica em contato maior do que o pai, né? Então a gente luta por essa licença para os dois, porque nesse momento precisa dessa presença, né, dessa presença física para tornar esse vínculo, né, mais fácil, né? Mais fácil no sentido de aproximação. Né? Fazer a legislação adequar-se, né? Isso foi uma grande luta dos grupos de apoio à adoção. Porque no começo entendia assim, não, por que criança maior precisa licença maternidade? Ela nem é amamentada. Se entendia que a licença maternidade era só para amamentação. Não é. A criança maior é que precisa. Né, ela precisa, né, é um direito dela, né, ela ter a sua mãe, pelo menos, ou o seu pai, ou aquela pessoa que está exercendo, não é, a maternidade e paternidade, no primeiro momento, né, que está exercendo os cuidados, ela precisa deste cuidador perto, para que ela possa vincular-se.
né? Então, na adoção de crianças maiores, na adolescência, é muito importante, né? Então, eu vejo algumas histórias assim de vez em quando. Não, eu recebi minha licença maternidade, mas eu não vou tirar, não, eu vou trabalhar, daí eu recebo em dobro, né? Ou uma outra pessoa, ela adotou três, ela disse, não, eu contratei uma empregada. Veja, não é que não possa ter uma empregada para ajudar, mas, no primeiro momento, como é que a criança vai se vincular? Ela vai se vincular a você se você delega o processo educativo num primeiro momento, né? Para uma babá, para uma empregada, ela tem que estar com você. O bebê pequeno, o recém-nascido, né, biológico, ele também precisa vincular-se à sua mãe biológica. Ele vai vincular-se àquele cuidador com o qual ele tem mais contato, né, mais referência. Então, as crianças maiores também, né? Precisa fortalecer esses vínculos, né? Então, é nesse fortalecimento de vínculos, é dentro desses vínculos que nós vamos trabalhar para fazer as mudanças. Primeiros vínculos. Primeiro, aprendermos a ser pais, aprendermos a ser filhos, aprendermos a ser famílias. Depois, vem as outras coisas. A gente tem que ir com calma, né? Não querer fazer tudo, né, de uma vez, não é? É muita calma realmente. Muita tranquilidade, né, que temos que ter, né? E assim, aí eu lembro do doutor Luiz assim, e a paciência às vezes, mas a gente perde a paciência. Quando perder, descanse e volte a ter a paciência, porque vai precisar, né? Isso tudo a gente vê que é preparação, do preparo, né, para essa adoção que a gente, ou seja, a gente perde, mas a gente viu lá atrás que, ó, vai, acalma para depois voltar, porque tem o caminho é esse. Né? Não venha querer criança que não dê trabalho, né? Não pode. Querer ter filhos sem ter trabalho. Exatamente. Não tem processo educativo que não dê trabalho. As pessoas às vezes perguntam, o que dá mais trabalho? Uma criança pequena ou uma criança grande? Eu disse, todas dão trabalho. Né? São trabalhos diferentes. Né? Se você tem um bebê, você está 24 horas em função. Uma criança de 2 anos, ela vai dar trabalho diferente. Ela corre para lá e para cá, ela ainda não tem medo, não é? Ela se coloca em situações perigosas, a gente tem que estar sempre cuidando, não é? A criança de 6, 7 anos é um outro tipo de trabalho, adolescente, pré-adolescente, cada um é uma característica, né? Então, uma coisa muito importante quando nós vamos adotar, né, e já escolhemos o nosso perfil, é nós procurarmos aprender, né, o que caracteriza determinada faixa etária. Sempre lembrando, não é, que as crianças que vêm por adoção, elas, na maioria das vezes, elas não acompanham esse desenvolvimento, elas vêm regredidas, né? Então, às vezes você adota uma criança de 9 anos, ela vem com o comportamento de uma criança de 5, né? Você adota um adolescente de 15, ele vem com o comportamento de uma criança de 11, 12, porque ele não teve o estímulo, porque ele não desenvolveu por falta de afeto, né, por falta de cuidado e proteção. Né? Então, mas é importante a gente saber o que caracteriza cada faixa etária, né, cada momento de desenvolvimento. Isso me ajuda a compreender determinadas coisas, né? E me ajuda a entender também, não é, a minha criança. Né? Quanto mais nós aprendermos, melhor. Mais simples, mais tranquilo fica esse processo educativo. A gente está falando de vínculo, né? E assim, nos grupos de apoio, nos grupos de zap de apoio, um dos grandes questionamentos são esses, assim. O vínculo de uma criança maior acontece, né? Porque eles pensam que só as crianças novinhas vão tornar aquela intimidade maior entre os pais. Né? Então, tem receios que não venha acontecer o vínculo de uma criança maior, de 9, 10 anos. Exatamente, né? Eu tô com um probleminha no meu áudio aqui, mas eu acho que você perguntou sobre a questão de que as crianças maiores também querem braço e colo, não foi? Foi isso? Foi deu uma interrupção aqui. Então, exatamente isso, né? Eu sempre conto uma história, né, de uma moça que me ligou e disse que ela estava disponível para adotar 3 crianças, né? O perfil dela era de 0 a 10 anos, né? Desde que
nessas 3 crianças houvesse uma de braço. Aí eu perguntei para ela, você está pronta? Você tem braço para as 3? Porque todas as 3 vão precisar ser o braço. Né? Então, isso tem que ficar claro. Né? Se eu adoto crianças de diferentes faixas etárias, né, muitas vezes nós cometemos, né, esse erro, né, de nos dedicarmos mais à criança pequena, né, e esquecermos aquele que é maior. Né? Então, nós temos que lembrar que cada criança que vem para nós, ela tem as suas necessidades, as suas especificidades, né? Ela precisa atenção, ela precisa carinho, ela precisa cuidado, e ela também precisa colo, afago, né? Cheiro, como nós dizemos aqui. Né? Então, uma criança maior, não é? Às vezes as pessoas dizem assim, eu quero uma criança pequena para que eu possa passar por todas as primeiras vezes do desenvolvimento, né? Então, uma criança maior, ela vai ter muitas primeiras vezes de todas aquelas coisas que ela nunca fez. É tão interessante, né? Elas ficam deslumbradas quando elas têm a oportunidade, né, de vivenciar determinadas coisas que elas não puderam vivenciar antes. Né? Então, a faixa etária, no meu entendimento, ele é secundário. É secundária, né? Se eu quero realmente ser pai, ser mãe, isso é perfeitamente possível em qualquer faixa etária. Né? O desejo de paternidade, o desejo de filiação, ele tem que independer da faixa etária. Eu não me torno pai e mãe, eu não me sinto pai e mãe só de um bebê. Eu posso perfeitamente filiar, né? Profundamente uma criança maior e também um adolescente. Né? Mas isso tem a ver com a minha interioridade, né? Com as minhas questões pessoais. Né? Então, muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade, né, na adoção deste filho real, né? No desmanche, né, desse filho idealizado, né, fantasiado, né? Tem uma dificuldade na aceitação dessa criança que vem assim com tantas dificuldades. Às vezes, não é, a família precisa, além dos grupos de apoio à adoção, também de um apoio psicológico, né? Este apoio psicológico, ele vem e ele é muito salutar em determinadas questões, né? Algumas crianças maiores, eu falei do pacto de lealdade, elas realmente têm dificuldade de se vincular à nova mãe, ao novo pai, porque dentro deles, eles pensam que se eles amarem a nova mãe, o novo pai, eles estarão traindo os seus pais biológicos, né? Então, o psicólogo vai ajudar bastante nessa hora, né? A tranquilizar a criança, vai ajudar bastante na orientação dessa família, né? Para que as coisas todas se organizem. A Andrea Guedes está falando aqui assim, que hoje ela entende que a faixa etária é secundária, mas só conseguiu perceber isso após a adoção dela. Eu não compreendi. Ela falou assim que a faixa etária, ela disse assim, hoje ela entende que a faixa etária da criança é secundária, mas ela só veio conseguir perceber isso depois da adoção. Né? Então é isso que eu queria dizer também antes, que muitas pessoas acham que porque o seu filho chega com maior idade, ele não vai tornar seu filho. Entendesse? Porque não teve aquele tempo de antes. Exatamente. Às vezes demora um pouco mais para eles fazerem o vínculo, né? Depende da história, né? A gente nunca pode fazer realmente uma regra geral, né? Cada caso é um caso, cada história é uma história, né? Então, às vezes eles demoram um pouquinho mais para fazer o vínculo. Então, quando eles demoram para fazer o vínculo, alguns pais ficam nervosos, né? Ficam ansiosos, né? Preocupados, né? Às vezes demoram para chamar de pai, para chamar de mãe, né? Às vezes, é interessante que na adoção de crianças maiores, muitas vezes eles demoram mais tempo para reconhecer a mãe como mãe do que o pai como pai. É interessante isso. Por que isso? Né? A gente tem estudos, né? Porque sempre dentro da pessoa, né, fica aquela inscrição, né, da mãe abandonante, né? A mãe que me abandonou, né? Então eles ficam com uma determinada resistência, não é, às mulheres, né? E se, por exemplo, na história anterior foi a mãe que negligenciou, a mãe que maltratou, a mãe que abandonou, eles demoram um pouquinho mais para vincular-se à mãe.
né? Então, demorar um pouquinho mais não quer dizer que não vão se vincular. Eles têm que aprender a confiar, novamente, né? Como a gente falou. Digamos, se é um pai abusador, né? Eu já tenho assistido, né? A criança fica com uma resistência em relação ao pai. Ela tem medo de amar o novo homem, né? Como pai, e tem medo de que ela possa passar pela mesma situação. Então, às vezes demora um pouco mais, né? E a família precisa um apoio, né? De um serviço de psicologia, né, para compreender determinadas questões, né, que são bem específicas, né, de cada caso. Ô, Suzana, a Érica Mendonça, eu acho que a Érica é a de Garanhuns, né, nossa amiga de Garanhuns, ela está dizendo assim, que a Jussara Rossato gostaria de acessar a sua tese. Como ela pode fazer isso? Éden, eu tenho que dar um jeitinho no meu áudio aqui, só um pouquinho, ver se eu Fica à consigo. vontade. Eu tenho como sair e entrar de novo? Tem. Peraí, deixa eu fazer isso. Você não está me escutando, é porque eu estou te escutando Eu bem. não estou te ouvindo. Certo. Peraí. Ok. Espera um pouquinho, gente, que ela vai sair para voltar e a gente convidar de novo aqui para ela entrar. Estamos aguardando a Suzana entrar. Eu queria convidar... Pronto. Olá, chegou? Graças a Deus, deu certo. Pronto. Eu não sei o que houve aqui, mas voltou. Acontece. Falava da Érica Mendonça. Sim, então a Érica Mendonça está falando que Jussara, que deve ser alguma conhecida dela, queria acessar a sua tese. Como é que ela pode fazer isso? Ah, sim. Ela está online, ela está na biblioteca digital da Universidade Católica, né? A minha dissertação, não é uma tese, né? É um mestrado, uma dissertação de mestrado e é um estudo com 200 famílias, né? Há tantos anos atrás, né? Eu tinha interesse, né, em estudar se crianças adotivas davam mais trabalho que crianças biológicas, porque havia aquele preconceito. Não, filho adotado sempre dá problema, né? Então, eu sabia que não dava mais problema, tu entendeu? Né? Que eram problemas diferentes, né? Mas a gente precisa uma dissertação, uma tese, né? Para provar cientificamente. Então, eu tenho ali uma pesquisa com 200 famílias. São 100 famílias só com filhos adotivos e 200 famílias com filhos biológicos e adotivos. Então foi bem interessante, né? Um estudo assim de todas as dificuldades no processo educativo, né? E eu cheguei ao final, provei aquilo que eu queria provar, né? Que realmente filhos adotados são trajetórias diferentes e eles não dão mais problema, né? Eles dão problema como outras crianças também, né? Resolvidas as questões da adoção, entendidas as questões específicas da adoção, são crianças como quaisquer crianças, né? Foi nesse sentido. Mas eu posso mandar a ela sem problema. Pronto. Entra em contato pelo nosso direct que a gente dá essas informações, viu, Jussara? Sobre as teses e que caminhos e livros, né, do Dr. Luiz Schettini, que tem muitos, para que a gente possa ler muito também. No site da ANGAD, Éden, no site da ANGAD tem uma biblioteca digital, a minha tese está lá também, né? E tem outras teses e dissertações, muito material bem legal, né? Vocês podem acessar o www.angad.org.br, né? Tem muito material lá que pode ser utilizado, né? Muitas coisas sobre a adoção de crianças maiores, né? Vocês podem acessar lá, está disponível gratuitamente para download. Pois é, aí, tá vendo, gente? É riquíssima a biblioteca que tem sobre adoção. A gente precisa buscá-la, né? Precisa parar, estudar, saber que isso faz parte desse projeto, né? Para que a adoção tenha seus entendimentos, né? E uma das coisas, Suzana, que as pessoas sempre questionam também é que as crianças maiores, elas vêm já chegam com alguns vícios, né? E muitas vezes, por exemplo, elas mentem, né? Vem a questão da mentira. E aí a gente diz, na nossa família ninguém mente, e isso está sendo um grande problema. Como lidar com essa situação? E mentira, né? E mentira, justamente.
Certo. Na verdade, a mentira, não é assim como outras coisas, não é a mentira. Às vezes elas furtam, né? Elas não têm uma noção de privacidade, né? Os comportamentos não são adequados, né? Então, a mentira realmente ela é um comportamento aprendido, né? Muitas vezes elas são ensinadas a mentir, né? Elas mentem para conseguir atenção, para conseguir o que elas precisam, muitas vezes para pedir esmola, né? Eu tenho uma história que eu conto, né? Não vou contar hoje de novo, né? Mas a criança mentiu, chorou desesperadamente na minha frente, disse que estava 3 dias sem comer, né? E eu acreditei, porque ela chorava com tanta sinceridade, as lágrimas caíam, né? Eu fiz uma volta, eu estava no trânsito, né? Fui numa padaria, comprei, fiz uma feirinha para dar a ela, né? Cheguei lá no lugar onde ela estava, não estava mais chorando, estava rindo, brincando com outras crianças, um ator, né? Mas elas são ensinadas a isso, né? Então a mentira é um comportamento bem difícil de desprogramar, não é, pessoal? Então, em relação à criança pequena, na verdade, todas as crianças mentem, né? Em alguma proporção, né? Num primeiro momento, assim, a mentira é a forma mais rápida de sair do problema. Então, a mentira é aquela ilusão. Eu minto, eu sair do problema, né? Então, nós temos que cuidar, né, para não sermos exigentes demais, né, para não pressionar demais, para não forçar, muitas vezes, obrigar a criança a mentir, né? Então, ela desaprende a mentir. Mas isso também não é imediato, sabe, pessoal? Não é imediato. E a mentira, né? Nós não podemos ser tão duros em relação à mentira. Todos nós mentimos. Aquele que diz que não mente já está mentindo, né, pessoal? Tem até uma pesquisa, eu não me lembro mais quem fez, né, que ele disse que no mínimo 2 mentiras ao dia a gente dá. Eu hoje tenho que pensar quais foram as minhas mentiras, né? Então a gente faz isso. Oi, Suzana, tudo bem? Como vai você? Estou ótima, e você? Que mentira, estou morrendo de dor de cabeça, né? Então a mentira, ela faz parte das nossas relações sociais, né? E a gente tem que cuidar muito, né? Se eu quero ensinar a criança a não mentir, se eu minto, né? Então, sempre observar, não é, que elas vão olhar-nos como exemplo, né? Então tem pais que querem que a criança desaprenda a agressividade, né? Aí ela dá lapada na criança no primeiro deslize, né? Então se ela quer que a criança não seja agressiva, como é que ela bate? Batendo ensina a bater, né? Então eu não quero que ela grite, né? E nós gritamos, né? Então não tem, isso é um passo, né? Um passo a passo, né? Essa mudança de comportamento, né? Então a gente sempre precisa lembrar, eu sempre digo isso, lembre que ela não tem culpa de ser o que ela é hoje. Ela é um produto da história que ela viveu. Ela constituiu-se da forma como ela é hoje, a partir dos nutrientes que ela teve a oportunidade de receber naquele útero social. Nós agora estamos oferecendo outros nutrientes a ela. Da mesma coisa, você tem uma plantinha na sua casa que está raquítica, né, que está malzinha, você vai lá, você afofa, aduba, ela não vai ficar da noite pro dia viçosa, né? Vai levar um dia até que aqueles nutrientes entrem na raiz, cheguem às folhas. A criança também. São os nossos nutrientes afetivos que vão auxiliá-la a mudar o comportamento, mas não é tão rápido, né? Eu vejo que muitas vezes a dificuldade está no imediatismo, na rapidez, né? Na impaciência, né? De determinados pais, né? Eles conseguem mudar, né? Não vou dizer 100%, mas mudam bastante, né? Mas nós temos que ter paciência, né? Para esperar para acompanhá-los nessa mudança, né? Para não irmos com muita rigidez, né? E com muita ansiedade, né? Nesse processo de mudança. Pois é, esse excesso de exigência, de rigidez, muitas vezes é um estímulo para que as crianças mintam, porque elas têm medo de decepcionar, né, os pais, então é melhor mentir. Eu arrumo um jeitinho, porque eu vou fazer o que eu estou com vontade e eles não vão se decepcionar. Estava conversando com uma amiga sobre isso, né? Por que os filhos mentem para a gente? Talvez porque a gente não permita que ele fale a verdade.
Porque a gente quer escutar isso dele, né? Você falou uma coisa muito importante, né, Eden? Muito importante mesmo, né? Esse medo que eles têm de não atender a expectativa dos pais, né? Então tem pais que a expectativa é muito alta. O nível de exigência desses pais é muito alto. E a criança não alcança. Então, quando ela não alcança, parece que ela desiste. Ah, não adianta, não agrado mesmo. Né? Então, nós não podemos ter um nível de expectativa muito alto, né? E, ao invés de castigar, vamos estimular. Eu vejo que com essas crianças funciona muito mais o estímulo, o elogio, né? Elas precisam perceber que você está observando as mudanças. Poxa, hoje você conseguiu guardar o seu sapato. Que bacana, parabéns. Normalmente a gente não faz isso, né? Quando ela esqueceu o sapato, você não recolheu o seu sapato, né? Ela pode 99 vezes ter colocado no lugar, nós só vamos reclamar quando ela não colocou, né? Se nós fizermos um movimento contrário de valorizar o que ela conseguiu, eu vejo que isso funciona melhor, porque ela fica feliz, a autoestima dela aumenta, né? Ele já vem com uma autoestima tão pequenininha, não é, pessoal? Então nós precisamos valorizar o que eles têm de bom, né? Adubar essa autoestima, né? E eles se sentem muito felizes com elogio. É claro que a gente não vai inventar elogio, né? A gente vai elogiar coisas que realmente aconteceram, né? Mas eles vão trabalhar para ter mais elogio, eles adoram, né? Quando eles percebem, né, que eles agradam os pais. E elogios aqui não lhe falta, viu? A Dani está dizendo assim, as colocações de Suzana são sempre tão interessantes que eu passaria o dia inteiro aqui ouvindo. Tá vendo? Eita! Olha que coisa boa as lives, tá vendo? Eu sempre acho Pronto, bom. sempre a gente está aprendendo aqui muito, né? Com essas oportunidades. Aprendemos todos uns com os outros, né, pessoal? Eu acho tão bacana, né? Eu penso que nós todos precisamos ficar nessa posição de eternos aprendizes. Eu aprendo todo dia, eu acho fantástico. Cada família que eu consigo atender, né, que eu posso acompanhar, é um aprendizado, né? Então nós aprendemos uns com os outros, né? É nessa troca, né, de conhecimento, de aprendizado, que nós vamos crescendo, né? Que nós vamos construindo esse conhecimento. Então no campo da adoção tem tanta coisa ainda para nós construirmos, né, para nós aprendermos uns com os outros, né? Eu vejo que nós já mudamos muito, nós avançamos muito, né? Os nossos pretendentes hoje, eles já aprenderam muita coisa, né? A grande maioria deles, né? Mas a gente ainda tem muito espaço para avançar, né? E hoje eu penso que a pandemia nos ensinou um bocado de coisa, não é? Essa possibilidade aí das lives, dos virtuais, né? Que a gente viaja pelo Brasil inteiro para lá e para cá, né? Com esse intercâmbio de profissionais, de saberes, de olhares, né? Então é tão interessante, né? Todos podemos aprender em conjunto, a gente vai nivelando este conhecimento. Eu acho fantástico isso. Olha, já estão dizendo assim que Uberaba está presente, viu? Na nossa live. Que legal! Agora, assim, algumas pessoas falam assim, o que se dá, o que se deve pensar sobre os insucessos nas adoções com crianças maiores, não é? Assim, o que leva, o que é que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Pronto, né, pessoal? Veja, aqui e acolá, nós também precisamos compreender que podem acontecer algum insucesso, né? Agora, o insucesso não pode ser todo dia, né? nem todo mês, não é? Então, o que nós podemos fazer para que não haja insucesso? Em primeiro lugar, o preparo, não é? Precisa ter muito preparo, né, dos pretendentes, né? O preparo da criança também. Eu tive um dia que eu dei uma aula, eu desenhei um triângulo equilátero, né, que eu escrevi dentro do triângulo adoções de sucesso. No lado esquerdo eu coloquei preparo dos pretendentes. No lado direito eu coloquei preparo da criança. E embaixo eu coloquei pós-adoção. Para mim é esse tripé, sabe, né? Então, no primeiro lado do
do meu triângulo, o preparo dos pretendentes, né? É fundamental. Nós estamos fazendo isso muito bem, né? Eu acho que, a nível de Brasil, né, isso está entendido. Né? Hoje a gente tem várias possibilidades de preparo. Só não se prepara quem não quer, né, pessoal? Com toda essa oportunidade que nós temos aí do mundo virtual, né, todos podem se preparar. Né? Então, isso está claro para nós. Né? Do lado direito, o preparo das crianças. Penso que aqui nós temos coisas ainda a fazer. Né? Eu vejo que muitas vezes as crianças não estão tão suficientemente preparadas. Né, que elas poderiam ser melhor preparadas, por exemplo, no sentido de aprender sobre configurações familiares, né, no sentido de aprender sobre como funciona uma família, sobre o que é um pai, o que é uma mãe, né, as rotinas de uma família. Né, eu acho, mas não dá, nosso abrigo não tem equipe técnica, é muito trabalho, mas eu penso que nós poderíamos ainda melhorar essa parte com parcerias. Né, com parcerias com universidades, né, com grupos de apoio à adoção, para que a gente pudesse fazer oficinas com essas crianças, onde essas crianças pudessem falar sobre as suas histórias, né, compreender que cada um tem a sua história, né, que a sua história ela é especial porque é dela, que é normal ser diferente, que ela tem a oportunidade de agora, com esta história, continuar dentro de uma nova história. Então, acho que o preparo das crianças, ele ainda está deficitário no Brasil. Nós poderíamos melhorar essa parte. Né? E embaixo, né, na minha base, o pós-adoção. Eu não consigo compreender, e você agora pode me confirmar isso, né? Há 2 anos e meio, nós temos no GEAD Recife o NAPA. Eu não sei como é que nós sobrevivíamos antes sem ter o nosso núcleo de apoio no pós-adoção. Justamente. Né? É imprescindível o núcleo de apoio no pós-adoção, né? Porque é depois da adoção que as coisas começam a acontecer, né? Que as questões se configuram, as questões aparecem, não é? As inscrições de um lado e de outro lado se conflitam, né? O mundo imaginado da criança se encontra com o mundo imaginado dos pais. As fantasias das crianças se encontram com a fantasia destes pais, né? Então, eles precisam ajuda. Né? Então, em muitos lugares, quando eles recebem as crianças, eles estão sozinhos. Né? Então, quem nunca foi pai antes, quem nunca foi mãe antes, de repente fica pai e mãe de um adolescente, por exemplo, é desesperador. Eu sempre costumo dizer, quando eu me tornei mãe pela primeira vez, eu tinha uma dúvida de 3 em 3 horas. Na época, quem me ajudava era o pediatra, coitado, né? Tem uma época que eu disse, meu Deus, coitado, de novo eu vou ligar. Depois eu pensei assim, azar é dele, quem manda ele ser pediatra? Então, os pais precisam, né, de apoio, né? Precisam de apoio, né? Para que onde eles possam recorrer para auxílio. Então, eu vejo que muitas vezes os pais não procuram. Eu não vou perguntar isso é muito chato. Veja, quando a gente nunca foi pai, nunca foi mãe antes, é normal ter dúvida. Você nunca teve filho antes, então é muito normal ter dúvida. Procure ajuda. Né? Não espere a situação ficar desesperadora. Procure ajuda. Né? Procure um grupo de apoio à adoção, procure uma psicóloga, procure um pai adotivo que já adotou, uma mãe adotiva que já adotou, para lhe ajudar. Né? Então não tenha medo de falar sobre a sua dificuldade. Às vezes eu vejo que as pessoas entram em dificuldades grandes porque elas têm vergonha de falar sobre a sua dificuldade. Né? Então nós temos que estar abertos para o aprendizado. A gente tem que se abrir para receber ajuda. A gente não pode ajudar quem não quer ajuda. Né? E entender que a adoção ela é um caminho diferente, né? Não é deficiente, é um caminho diferente de nós nos tornarmos pais e mães, é uma adoção, é um caminho diferente para a filiação e como tal tem as suas características e especificidades e nós precisamos transitar por ali, não é a mesma coisa, né? É diferente. Tá certo? Minha última pergunta seria essa, a importância dos grupos da pretendentes de adoção e do pós aí, mas você falou isso claramente para a gente.
E aí, assim, a gente já está chegando no finalzinho. Eu queria... A Cláudia, a underline Marcelino, disse: Suzana realmente nos faz ter uma reflexão sobre nós de uma forma irretocável. Meu marido aqui falando maravilhado também. Ou seja, as pessoas Eita, adorando me escutar. Porque às que vezes a bom. gente fica em salas de Zoom, parece que fica mais restrito para o pessoal entrar. Né? E no Instagram, assim, estou tudo felizes aqui de ter você aqui com a gente. Né? Ô, Então, assim coisa também, boa, gente, a gente pessoal. queria agradecer ao pessoal de Mato Grosso que está aí, de Santo André, de São Paulo, Minas Gerais, ou seja, nossa live está sendo interestadual. E Que aí, beleza. isso, eu agradeço também a todo mundo pela audiência. E aí, Suzana, eu queria que tu deixasse uma mensagem para os pretendentes e aí também levando os pretendentes de crianças maiores para que a gente possa finalizar esse momento, porque outros momentos vêm aí pela frente. Pronto. Então, o que que eu posso dizer? Eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança, né? A adoção de crianças maiores é possível, sobretudo é necessária, é o que temos para hoje, não é, pessoal? É o que temos, são crianças maiores. Não tenham medo, não tenham medo, tá certo? Abram-se para receber ajuda, abram-se ao aprendizado, abram o seu coração, né, para deixar-se amar. Aqui em Recife a gente costuma dizer, né, que adotar é deixar alguém lhe amar, né? Então, abram-se para o amor dessa criança, ajudem-na a exercitar o amor e não tenham medo, dispam-se de preconceitos, né? Esses medos, meu Deus, e quando chegar na adolescência, será que ele vai matar a gente? Né? Ele não vai matar a gente, tá certo? Se ele receber afeto, se ele receber amor, tá? Ele não vai fazer isso, tá? Então vamos deixar o preconceito de lado, vamos nos abrir, né? E vamos em frente. Os grupos de apoio à adoção estão aqui. Hoje nós temos praticamente 200 no Brasil, não há fronteira. Você falou os estados aqui, mas nós vivemos agora um mundo sem fronteiras, né? Eu acho que nunca mais isso vai deixar de ser assim. Nós nunca vamos deixar de fazer lives, de fazer eventos virtuais, né? De nos falarmos de sul a norte, nós estamos juntos. Então, estamos juntos, estamos abertos, vamos crescer juntos, vamos aprender juntos. Temos crianças que precisam famílias, né? Nós temos lá quase 4.000 crianças. Enquanto aquelas crianças lá estiverem fora de família, nós precisamos continuar fazendo live, não é, Eden? Precisamos continuar trabalhando, mostrando para as pessoas. Para que ficar 5 ou 6 anos esperando um bebê que eu não sei quando é que vai chegar? Se você adotar uma criança maior, né, você já pode ser pai e mãe agora. E o seu bebê, um dia, ele vai ter 6, 7, 8 anos, da mesma forma. Né? Então, é uma questão de mudar a perspectiva. Tá certo, pessoal? Então, sigam com fé, sigam com confiança, com o coração aberto para o aprendizado. Deixe-se ajudar, né? Que nós estamos aí para ajudar dentro daquilo que a gente tem condições de ajudar. Os grupos estão aí para isso, foram criados para isso, tá bom? Então, Suzana, obrigado. E aí o Charles está deixando um recado, gente, que o pré e o pós-adoção está chegando em todas as cidades do Pernambuco. Acompanhe as publicações na página do Apega Associação. Então, eu quero fazer um convite a vocês a seguirem, né, o Instagram dos grupos de apoio aqui de Pernambuco. Somos 10 hoje, mas vamos aumentar, se Deus quiser. Que se inscrevam lá no canal do YouTube do GA de Recife, né? Nossas lives estão lá gravadas para que vocês participem mais com a gente sobre esse processo e esse projeto da adoção, da cultura da adoção positiva. É isso que a gente precisa. Então, a gente agradece a todo mundo pela audiência. Suzana, muito obrigado por ter aceito estar aqui com a gente. Um beijo grande. Nós te amamos, né? Você é considerada a dama da adoção do Brasil, né? A gente sabe Ave disso. Maria, essa parte não precisa não. Eu gostei do nós amamos você. Dizer, então, meus parabéns e muito obrigado para vocês. E uma boa noite para todo mundo, gente. Beijo grande. Fica com Deus. Tchau a todos. Tchauzinho.